Salve pessoal, tudo bem? Vamos aí então, pessoal do Exatum, dar continuidade à nossa aula de temática de período entre guerras. Nas aulas anteriores nós trabalhamos, ou seja, sobre Revolução Russa, fascismo, e na aula de hoje então nós vamos dar sequência à parte cronológica, nós vamos trabalhar um pouquinho aí sobre a crise mundial de 1929. Então, a gente tem como referência, tanto para o fascismo quanto para a Revolução Russa, que serão regimes totalitários, serão ditaduras, né, ditaduras motivadas, impulsionadas por partidos políticos que se aproveitaram da crise econômica causada pela Primeira Guerra Mundial para tomar o poder. É aí então que nós temos um regime totalitário de direita, de extrema direita com o fascismo na Itália, e um regime de extrema esquerda com o socialismo na União Soviética. E aí a gente percebe que tanto a Itália quanto a União Soviética, a partir dos anos 20, elas não tinham tanta notoriedade, porque nós vamos perceber que pós a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos então se articula para controlar a política e a economia no mundo todo. Então nós vamos perceber que tanto os países na América e principalmente na Europa, os países participantes da Primeira Guerra Mundial dependiam do capital estadunidense para se recuperar, para conseguir então se reestruturar após a Primeira Guerra Mundial. Eu vou só fechar minha câmera aqui para que vocês então possam acompanhar todos os tópicos, ou seja, do slide aqui certinho. Então nós vamos perceber que durante, ou seja, os anos 20, os Estados Unidos teve uma crescente muito forte, justamente porque durante as primeiras fases da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou o maior exportador, ou seja, de produtos necessários para os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Isso fez então com que os Estados Unidos criassem uma grande rede de clientes e, consequentemente, tivesse uma grande margem de lucro do seu capital. E aí a gente também acompanha que internamente os Estados Unidos adotou alguns, ou seja, modelos culturais que influenciavam, favoreciam a consolidação do sistema capitalista dentro dos Estados Unidos. E um desses modelos culturais que a gente menciona são justamente as propagandas do que é conhecido como o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Esse estilo de vida americano ele estava pautado na ideia de que o que era considerado qualidade de vida era a capacidade de consumo. Ou seja, quanto mais você consome, mais inserido na sociedade você é, e conclui-se então que aí maior, melhor é a sua qualidade de vida. Por quê? Partindo da ideia de que toda essa grande produção estadunidense está focada em produtos industriais, esses produtos industriais eram destinados, ou seja, a uma série de atividades, como principalmente em tecnologias para deixar a vida dos indivíduos mais cômodos. Que exemplos nós podemos tirar então nesse momento? Estão então aí dois, ou seja, desses modelos na imagem. Um, ou seja, na imagem esquerda, nós temos um eletrodoméstico, característico, ou seja, para ser do lar, nesse momento, para tentar facilitar o máximo o possível a vida dos moradores, nas produções de suco, café, bolo, enfim, então, para tentar tirar o mais possível daquele recurso manual e deixar com a parte, ou seja, eletrônica. Já do outro lado nós temos, ou seja, no desenho, na imagem do meio, um carro, um automóvel, ou seja, que permitia uma localização, ou seja, uma mobilização mais rápida comparado a outros modelos de transporte. Então nós vamos perceber que está inserido, consumir esses produtos, de modo geral, era o sinônimo, ou seja, de qualidade de vida. E aí a gente percebe que as grandes empresas estadunidenses vão passar a se garantir nisso, porque o mundo todo depende delas, vai acabar, consequentemente, então, tendo a garantia de que o país faz as negociações, os empresários produzem, e essa negociação que os governantes estadunidenses promovem garante então a venda dos produtos. Ou seja, os Estados Unidos produz, certo? Vende e consequentemente tem lucro. Isso faz então com que haja muitos investidores nesse momento para essas produções. Inclusive nós vamos perceber um estímulo do próprio governo dos Estados Unidos era que os trabalhadores, para aumentarem a sua renda, acabassem consequentemente então investindo na bolsa de valores, tornando, ou seja, nesse momento, o seu capital
uma possibilidade de aumento. Isso faz então com que muitos bancos concedessem créditos, né, ou seja, tanto aos empresários como também a esses trabalhadores. Obviamente que o crédito era muito diferente, né? Para os empresários, o crédito era muito maior comparado aos trabalhadores, né? Então isso faz com que todo esse capital, né, investido em ações fazem com que, né, ou seja, os produtores aumentem as suas produções e acabem consequentemente vendendo para, né, os grandes compradores dos Estados Unidos. E aí a gente percebe, né, ou seja, que tudo isso que eu mencionei para vocês anteriormente, ele é colocado como uma propaganda, né, do estilo de vida ao consumo. Então vocês estão percebendo dois momentos, né, duas propagandas, né, dois desenhos que representam justamente essa questão do consumo, né, dos objetos estarem, né, ou seja, próximo, né, aos consumidores e fazendo-os muito felizes. Então, né, nós temos nos anos 20 a noção de que, ó, quer ser feliz, tem que ser consumista, né, tem que movimentar, né, o sistema capitalista. Só ou seja, uma tabelinha para mostrar para vocês, né, de quanto os Estados Unidos produziu em 1929. Nós vamos trazer essa problematização, né, ou seja, dessa produção, justamente porque a partir, né, ou seja, de 1925 para 26, algumas coisas vão começar a mudar, né? Mudar porque nós vamos perceber que algumas nações europeias que haviam sido afetadas, né, pela Primeira Guerra Mundial começam a se recuperar. Um exemplo que nós temos aqui é justamente a Inglaterra e a França, que passam consequentemente, né, por causa das suas colônias na África, a timidamente recuperar o seu capital, a voltar a industrializar. Então, essa breve recuperação europeia, o aumento dos empresários, né, estadunidenses investirem em tecnologia e demitirem um grande número de trabalhadores e optando então em máquinas para substituir essa mão de obra, certo? Serão dois pontos que a gente pode considerar como o pontapé inicial para essa crise econômica. Por quê? A partir do momento que essa Europa começa a se recuperar, essas nações europeias diminuem a importação, ou seja, vão começar cada vez mais a comprar menos dos Estados Unidos. Segundo ponto é porque o mercado interno dos Estados Unidos vai sofrer uma situação muito negativa. Porque a partir do momento que esses empresários demitem esses trabalhadores e optam por máquinas para substituir, esses trabalhadores desempregados, sem reajuste salarial, sem previdência social, não têm condições capitais de consumir. Então isso faz com que o mercado interno sinta já uma situação de alarme. Para piorar a situação, muitos desses trabalhadores que foram desempregados não tinham condições capitais para pagar as hipotecas que haviam solicitados aos bancos. Isso então vai praticamente iniciar uma bola de neve. Então essa alta taxa de desemprego faz com que muitos trabalhadores, né, ou seja, se veem obrigados consequentemente a dar os poucos bens materiais que têm, desde contas no banco, casas, carros, né, joias, para os bancos como uma forma de diminuir as suas dívidas, né, com o banco. E aí acabam então, né, praticamente marginalizados à pobreza. Isso então faz com que, né, primeiramente quebre a mão de obra, né, os trabalhadores desempregados, depois não seja o comércio, né, porque essa grande mão de obra desempregada não compra, então o comércio falha, o comércio então tem produtos estocados e esses comerciantes então não compram produtos dos empresários, o que consequentemente faz com que esses empresários, né, ou seja, tenham estoques, né, ou seja, dentro, né, ou seja, das suas produções, aumentando ainda mais o desemprego, já que não precisa mais produzir. E isso então faz com que, né, ou seja, todos esses segmentos estejam endividados, devam, né, ou seja, para os bancos. E aí tem, né, que eu já falei para vocês, todas as suas hipotecas tomadas, né, nesse momento. Tanto que muitos empresários vão à falência, vão acabar então, né, tendo que dar seus bens materiais aos bancos. E os bancos também vão quebrar, porque a partir do momento que os bancos retêm essas posses, retêm essas hipotecas, os bancos têm essas propriedades em mãos, mas não tem a quem vender, porque a sociedade está quebrada economicamente. Isso então faz com que, né, no dia 24 de outubro de 1929, praticamente toda essa escala de quebra leve então as ações na Bolsa de Valores a um nível, né, de negativos, então praticamente todos em vermelho. E isso então faz a quebra da Bolsa de Valores, né, nesse momento. O que nós vamos conhecer então, né, eu não gosto de mencionar esse termo, né, eu uso o termo a quebra da Bolsa de Valores, mas é conhecido como, né, a quebra, né, a quinta-feira negra. Eu não gosto de utilizar os termos, aconselho não a utilizar, porque é um termo, né, diretamente preconceituoso.
E aí nós temos a recuperação dos Estados Unidos partindo dos anos 30 com uma gestão estimulando o capitalismo, mas em vez de dar sequência ao liberalismo, ou seja, o Estado não intervir na economia, o Roosevelt vai adotar, né, nesse momento uma influência, né, do economista neoliberal John Keynes, né, o que é praticamente conhecido como, né, ou seja, o pai do neoliberalismo. E aí então o governo dos Estados Unidos passa a intervir na economia estadunidense, né, o que é conhecido como o Plano New Deal, novo acordo. Então, em vez de permitir, né, que a economia funcionasse por si só, o governo dos Estados Unidos, a partir de 32, 33, passa a intervir na economia, controla a produção, começa então a estimular um aumento de emprego com a construções de obras públicas, né? Então usinas hidrelétricas, prédios públicos, escolas, creches, hospitais, né? Passam a ser obras grandes, né? É muito forte, né, nesse momento, então que eram obras que demoravam muito tempo, fazem com que o governo dos Estados Unidos contrate então um grande número de trabalhadores. Então esses trabalhadores recebendo salários gradualmente começam a pagar as suas dívidas e a consumir o produto interno. Então, gradualmente os Estados Unidos vai voltando nos eixos, né? E aí você deve estar se questionando, tá, professor, mas da onde que os Estados Unidos vai ter condições capitais, né, para consequentemente se recuperar e fazer esses investimentos, né, como as obras públicas, dar assistência aos trabalhadores desempregados, como também aos grandes produtores, tanto da indústria quanto principalmente da agricultura. Justamente quando os Estados Unidos quebram em 1929, os Estados Unidos para de importar produtos. Então, né, isso faz com que, consequentemente, os países que dependiam dos Estados Unidos quebrem. E a segunda situação, que aumenta essa quebra, é que os Estados Unidos já tinham uma reserva, obviamente, de capital, mas também vai fazer a cobrança das dívidas. Muitos dos países que deviam aos Estados Unidos serão pressionados a pagar essas dívidas, né, nesse momento. Então, tudo isso faz nessa ação conjunta com essa economia interventora, com que os Estados Unidos, já nos anos 30, consiga se recuperar. O que chama atenção, obviamente, que os Estados Unidos quebram em 29, leva todos os países que dependiam dos Estados Unidos a uma quebra, inclusive as nações europeias, né, obviamente, né, mas e aí faz com que os Estados Unidos seja, obviamente, pioneiro, né, quebrou, foi o primeiro a quebrar e levou todo mundo, e consequentemente é o primeiro a se recuperar economicamente. Então, né, os Estados Unidos acabam mesmo com a quebra tendo uma vantagem comparado, né, ou seja, a outras nações, certo? Então, pessoal, brevemente só contextualizando para vocês a crise mundial de 1929. Na próxima aula, então, nós vamos dar sequência de nazismo e aí a gente vai encerrando até chegar a, né, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Forte abraço a todos. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.